A dificuldade de construir vínculos sólidos é uma marca fortíssima no nosso tempo. Eu quero fazer um exercício com você. Lembre agora quem é a pessoa que você mais tem intimidade. Intimidade mesmo, verdadeira. Que você consegue abrir os seus problemas, que você consegue ouvir os problemas dela e tá tudo bem. Difícil, né? De 10 pessoas que me procuram no consultório, 9 possuem problemas interpessoais. É isso mesmo. Eu me chamo Rafael, sou psicoterapeuta. Se você tem interesse em agendar uma sessão comigo, toque no link abaixo, me chama no WhatsApp. Te convido também a se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo, comentar se te for pertinente. E vamos falar hoje sobre a perda de intimidade. De onde que vem esse movimento crescente, digamos assim, né? Esse distanciamento entre as pessoas? É isso? Eu não sei se você tem sentido as tuas relações derreterem, né? Tanto relação amorosa como relação entre amigos, né? Relação familiar. As relações derreteram, as pessoas se afastaram, né? É como se a gente estivesse naquele movimento de Pangeia, onde era tudo junto e agora os continentes se afastam. Não é isso? Então, as pessoas elas estão cada vez mais com relações liquidadas. Tá? De onde que surge esse movimento? De onde que nasce essa separação? Né? De onde que nasce essa separação? Eu quero que você preste atenção porque a gente tem uma lógica nesse vídeo. E a lógica é a seguinte: você só consegue amar aquilo que você conhece. Tá? Então, só se ama aquilo que verdadeiramente nós conhecemos. Rafael, mas eu amo aqui meu amigo, né? Parece que ama. Parece que ama. É um sabor amor, né? Você parece que está amando ali a outra pessoa. Mas, na verdade, se você não conhece profundamente o ser amado, você não vai conseguir amá-lo verdadeiramente. Não vai conseguir amá-lo verdadeiramente. Então, se a gente só conhece, se a gente só ama aquilo que a gente conhece, para a gente conhecer a outra pessoa, é necessário que essa pessoa tenha uma coisa fundamental: liberdade de ser ela. Ok? Então, se nas tuas relações, sejam relações amorosas, sejam relações de amizades, relações familiares, as pessoas não possuem liberdade de serem elas mesmas, essas relações estão programadas para o fracasso. Beleza? Então, a liberdade é algo fundamental dentro das relações. E o que é liberdade? E o que é a liberdade e mais, como respeitar a liberdade do outro dentro de um relacionamento, né? Então, o que eu escuto muito aqui, mas o meu marido, nossa, mas o meu marido é isso, mas o meu marido é aquilo, e eu quero corrigir o meu marido o tempo inteiro, não é isso? Eu quero corrigir o meu marido o tempo inteiro, eu quero fazer com que o meu marido, né, se comporte do jeito que eu quero, não do jeito dele, né? Se o meu marido ele coloca a camisa de um jeito, eu quero que ele coloque do outro. Se ele lava a louça de um jeito, eu quero que ele lave a louça do outro. Então, o que começa nesse sentido a ser desenvolvido dentro das relações? Uma coisa chamada, anota, microgerenciamento de ações. Se você faz isso nos teus relacionamentos, a chance dos teus relacionamentos fracassarem é altíssima. Você não pode querer microgerenciar cada ação do seu cônjuge. Isso é mais normal nos relacionamentos amorosos, né? Em relacionamento de amizade, assim, a gente não costuma ficar microgerenciando o amigo, né? Mas no relacionamento amoroso, a gente tá sempre querendo microgerenciar as ações. A gente vê, né? As pessoas que me procuram. Então, você precisa, nesse sentido, parar de querer microgerenciar. E como que você para de querer microgerenciar? Respeitando a liberdade do outro. Deixando o outro ser o outro. Fazer o que ele quer fazer. Como ele deseja fazer. Ok? O amor só consegue florescer nesse exato local. Quando você tem um ser que ama outro ser, mas ama o outro ser sobretudo na sua liberdade. E não
o ser que foi pintado, desenhado, moldado para que aquela relação funcionasse. Isso não tem nada a ver da gente querer melhorar pelo outro, tá? Em você enxergar alguns defeitos, digamos assim, pontuais e saber comunicar esse tipo de defeito. Isso é normal, né? Isso é normal porque a relação ela precisa ser uma relação funcional, ok? Mas a gente, até para isso, existe um modo muito sutil de se comunicar um defeito alheio. Não é porque a pessoa está namorando, noivando, casando com você, que você vai comunicar isso de qualquer jeito, né? É necessário que você, antes de tudo, tenha em mente o quê? Eu estou comunicando esse defeito para que ela melhore para mim ou para que ela melhore para ela mesma? Porque ela melhorando para ela mesma, ela vai conseguir melhorar não só a nossa relação, mas a nossa relação, a relação dela com Deus, sobretudo dela com Deus. Então, percebe que você saiu do centro, né? Já não existe mais um microgerenciamento de ações. Já não existe mais você querer saber todos os passos que a pessoa toma, como que tomou, né? Qual é o grau de acidez do pum dela. Não tem como, gente. Não tem como, porque a liberdade do outro, ela é e sempre será, anota, a liberdade, ela é e sempre será soberana. Soberana. A liberdade é e sempre será soberana. Então, pare de, por exemplo, querer justificar as ações do outro ou as tuas próprias ações. Você faz o que você faz porque você quer. As pessoas fazem o que fazem porque querem fazer. E você aceitar isso é você entender o quê? Essa pessoa é livre. Livre. E eu preciso amá-la nessa liberdade. É aí que está o amor. É aí que está o amor. Nossa, mas a minha namorada não me mandou mensagem quando foi dormir. Por que você fez isso? Aí você fica esperando lá uma justificativa que vai amaciar o teu coração. Saiba, desde o princípio, ela fez porque quis fazer. Tá? Ah, mas eu estava com muito sono. Ela pode justificar, eu estava com muito sono e eu dormi. Certo. Mas até você dormir, você poderia ter mandado a mensagem. Eu vou fechar a janela porque tá barulho aqui. Você poderia ter fechado, enviado essa mensagem antes de dormir. Então você não enviou porque você foi dormir. Você não enviou porque você não quis. Toda tentativa de justificar os atos, ela é falha por si só. Porque os atos livres são livres, eles são feitos de livre e espontânea vontade. Beleza? Então não adianta você querer microgerenciar as ações, porque as ações delas, da outra pessoa, elas vão deixar de ser livres. E uma vez que você perde o fator liberdade nas relações, essas relações já não são mais umas relações, uma relação que vai desenvolver um vínculo sólido. Vai ser uma relação que vai estar fadada ao fracasso. Então, se a gente só ama aquilo que a gente conhece, a gente só consegue conhecer o outro na liberdade dele. Beleza? Então, eu só amo aquilo que eu conheço. Eu só consigo conhecer o outro na sua liberdade. Rafael, mas onde que está esse medo, né? Esse desejo de microgerenciamento, de gerenciar as ações? O que é isso? Né? Por que eu tenho tanto desejo de controle sobre as coisas, sobre o outro, o que o outro vai pensar, o que o outro vai fazer, o que meu chefe vai falar, Porque você tem medo de ser rejeitado. Você ainda é uma pobre criança que tem medo de ser rejeitada. Uma criança que tem desejo de ser validada por um grupo social. Uma criança que tem desejo de ser validada pelos pais. Uma criança que possui o desejo mais profundo no seu coração de validação de um grupo. Não é isso? Então você tenta se encaixar a todo modo, fazer com que aquela coisa se dobre a você, para que você não perca essa coisinha tão amada que te dá validação social. E que tipo de validação social é essa? Se você namora, você faz parte dos grupos que namoram. E aí, se você é católico, você faz parte dos católicos que namoram. E aí, se você tenta levar uma vida santa, digamos assim, você faz parte dos católicos que namoram e tentam levar uma vida santa e pura. Não é isso? E aí você tem medo de terminar o namoro
e ser rejeitado pelo grupo dos católicos que namoram e tentam levar uma vida santa e pura. Se você é casado, a mesma coisa. Se você trabalha, a mesma. Por que você tem medo de ser demitido? Porque você tem medo de ser rejeitado por aqueles que possuem um trabalho. Não é isso? Não é isso? Então, perca o medo de ser rejeitado. Preste atenção. O medo de ser rejeitado, quando perdido, quando você perde o medo dessa rejeição pública, você já não fica mais na mão do grupo, mas agora o teu próprio ser consegue agir livremente nas relações e fazer com que os outros ajam também livremente. E só nessa liberdade alheia de ação que você vai conseguir amar as outras pessoas. Enquanto você tiver esse desejo de controle, de microgerenciar as coisas para não perdê-las, por ter medo de ser validado socialmente, né? Invalidado socialmente, por ter medo de ser invalidado socialmente, você vai construir relações ruins. Então, por que o título desse vídeo é Quero Te Conhecer para Sempre? Porque quanto mais eu conheço, mais eu amo. Quanto mais eu conheço, mais eu amo. Se você está num relacionamento em que você tem medo de conhecer o outro, você não ama essa pessoa. O desejo natural, correto, é que você tenha o desejo de conhecer para sempre. Eu tenho um desejo de conhecer todos os seus defeitos, loucamente. Eu tenho um desejo de te conhecer por inteira. Não é isso? Você tem que olhar para sua namorada e ter essa sensação dentro do seu peito. Cara, eu tenho um desejo assim mais profundo de te conhecer para sempre. E, portanto, te amar para sempre. Essa é a explicação do título. Quero te conhecer para sempre. Quero te amar para sempre. Quanto mais eu te conheço, mais eu te amo. Quanto mais eu te conheço na tua liberdade, mais eu te amo. Beleza? Então pare de querer controlar todas as ações alheias. E também perca o medo de ser validado por algum grupo. Ok? Perca o medo de ser validado. E você vai conseguir construir relações sólidas. Relações que duram. Relações que, no fundo, possuem um vínculo, uma intimidade quase que obscena, que jamais pode ser replicado em outra relação. Até o próximo vídeo.